A paz do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor Jesus possa abençoar você grandemente. Estou um pouquinho emocionado, né? Que o Espírito Santo tem falado aqui grandemente comigo. Sinto uma presença muito forte de Deus falando ao meu coração para estar trazendo essa mensagem. E o Senhor sempre, quando a gente está lendo as Escrituras, Ele começa a falar e a gente não aguenta. É uma palavra poderosa, uma palavra muito forte, uma palavra de amor, uma palavra de misericórdia. E eu quero compartilhar com você essa mensagem. Procurar ser breve, para que não seja uma mensagem muito longa, para que você possa assistir, você possa entender, que o Senhor possa colocar dentro do teu coração essas certezas, essa verdade, que você possa praticar na tua vida e confiar no Senhor. Vou estar lendo uma passagem bem conhecida, livro de Isaías 53, a partir do versículo 3 em diante. E eu peço que você abra a sua Bíblia, que você possa aprender com o Espírito Santo. Examine as Escrituras. Faça como os bereanos, quando o apóstolo Paulo pregava, eles examinavam, eles analisavam as Escrituras, para confirmar se realmente aquilo que estava sendo falado condizia com a palavra que estava sendo lida. E o Espírito Santo, ele quer isso, que eu e você venha examinar as Escrituras, para que a gente venha ter o conhecimento da verdade, para que eu e você possa aprender com o Espírito Santo também, porque o Espírito Santo, ele quer ensinar a todos, ele não faz acepção de pessoa, ele revela a sua palavra àqueles que é humilde de coração, como o Senhor Jesus Cristo, ele diz: Pai, graças te dou, por revelar aos pequeninos, aos humildes, e tem escondido dos sábios e dos inteligentes, seja dos orgulhosos, dos que acham que é melhor do que os outros, que acham que por ter faculdades, ter muitos estudos, mas a gente sabe que os próprios discípulos eram homens humildes e pescadores, não tinha letras. E o próprio apóstolo Paulo, sendo um homem, o melhor aluno na escola de Gamaliel, ali em Jerusalém, ele mesmo diz: eu me abstenho de tudo que eu aprendi com os homens é como se fosse estercos, escória, e tudo isso eu abandonei para aprender com Cristo, para aprender com o Espírito Santo de Deus. E é o que eu e você temos que fazer também. Mas sim, dar ouvido àqueles homens de Deus, que realmente têm um testemunho que condiz com a própria palavra. Porque a gente sabe que aquele que traz uma mensagem, ele tem também que viver ela. Porque não é somente falar. Porque as pessoas querem ver também, naquele que prega, testificar na sua vida. Para que as pessoas gerem fé e acreditem. E eu tenho aprendido muito isso. Por isso que eu tenho me esforçado em buscar de Deus sabedoria, não deixar que eu venha julgar a ninguém, porque eu não sou melhor que ninguém, e eu sei de onde que Deus me tirou, e Ele tira você também, que ainda está em erros, em falhas com Ele, mas quem é o ser humano para julgar? Você e eu. Mas nós temos que se esforçar em dar um bom exemplo, ter autoridade, e a autoridade vem pelo exemplo, porque não adianta um pai falar para o filho parar de mentir, parar de falar palavrão, sendo que o próprio pai fala também. Não adianta o pai mandar o filho não fazer algo errado, sendo que o pai está fazendo. Então, precisamos ter mudança para que as pessoas possam ver essa diferença na minha e na tua vida. E vamos aprender que o Senhor possa falar grandemente comigo e com você, como Ele tem falado. Amém? Isaías 53, versículo 3 em diante, diz assim: Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado no sofrimento, e com um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si
as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si e nos reportamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados, ou seja, somos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelos seus caminhos, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. Aleluias. Até aqui, né? Essa palavra fala grandemente ao meu coração, e eu creio que vai falar no teu coração também. É uma passagem bem conhecida, uma profecia que Deus, através do profeta Isaías, há 700 anos antes de Cristo, antes de Jesus Cristo vir, mas já estava profetizado, já estava sendo anunciado ao povo de Deus a vinda do Salvador, a vinda daquele que sofreria pelo pecado de Israel e de toda a terra, de todo ser humano, para que o ser humano voltasse para Deus. Houve um sacrifício de um justo, houve um sacrifício de um inocente que não conheceu o pecado. Como a palavra do Senhor diz, todos os pecados do ser humano foi lançado sobre ele. Toda a ira de Deus que estava sobre mim e sobre você foi lançado sobre ele, mesmo ele sendo inocente. E como uma ovelha muda, sendo levado para o matadouro, nem sequer abriu a sua boca. Irmãos, o que é que eu aprendo com isso? Eu aprendo que eu não sou digno, eu não sou merecedor de uma misericórdia tão grande, de um ato tão divino, para nós, ser humano, sem explicação. Como pode alguém morrer para perdoar os meus erros, para perdoar os meus pecados? Tudo aquilo que eu fiz de errado, talvez eu matei, talvez eu roubei, me prostituí, fiz tantos mal nessa terra, mas alguém morreu por mim. Eu era digno do inferno, da condenação, de perder a minha salvação. Mas alguém morreu por mim, para perdoar, para me perdoar. Eu era uma pessoa enferma, porque a maior enfermidade na vida de um ser humano é o pecado, porque ele gera morte. Romanos 6, 23. E a Bíblia diz que Jesus, ele foi esse cordeiro. A Bíblia diz que ele foi espancado, ele cuspiram nele. A Bíblia diz que colocaram uma coroa de espinho sobre a sua cabeça, colocaram um pano sobre a sua cabeça,
E ali os soldados romanos pegaram um bastão e batiam na cabeça dele e diziam, zombando, diz-nos, quem é que está te batendo? Diz. E zombavam de Jesus, como uma ovelha muda, sofrendo por mim e por você, para que nós escapássemos do juízo de Deus, da ira de Deus. E a Bíblia vai dizer que Jesus carregou a cruz mais pesada. Colocaram uma cruz, um madeiro sobre as suas costas. E ali ele andando. Só que a Bíblia diz que também antes ele foi chicoteado. E a Bíblia diz que ele levou muitas chicotadas. Irmãos, segundo os historiadores, o chicote que os romanos usavam para castigar eram feitos de couro, cheio de nós. E naqueles nós tinha pedaço de ferro. Nas pontas daquele couro tinha ferros a ponto agudo, seja, afiados. Você imagina o sofrimento de Jesus, o que ele passou por mim e por você? O que ele passou para nos salvar, para nos dar uma chance de ter uma salvação da nossa alma. Foi de graça. Ele não quer nada em troca. Ele sofreu por mim e por você. Jesus, ele quer simplesmente que eu e você dê ouvido a ele, porque ele quer o melhor para mim e para você. Jesus, ele quer nos salvar, ele quer nos ajudar. A palavra diz que ele levou nossas enfermidades. Ele levou os nossos pecados. E muitas vezes as pessoas dizem, mas por que existem tantas pessoas doentes? Por que existe tantas enfermidades ainda nessa terra? Por que existe tanta maldade neste mundo? Por quê? Como que Jesus levou a nossa enfermidade, levou os nossos pecados, se ainda há pecados nessa terra, ainda há muitas enfermidades, há muita maldade no coração do ser humano, como nós estamos vendo. Peço que você abra lá em Romanos capítulo 5, versículo 9, versículo 8 em diante. Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 5, versículo 8 até o 10. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito, mais agora, tendo sido justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. No versículo 11, e não somente isto, mas também nós gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação com Deus. Irmãos, é tremendo essa mensagem. O que nós aprendemos com essa mensagem? Só um minuto. O que o Senhor está falando comigo e com você?
através dessa mensagem. Mas Deus prova o seu amor para conosco, sendo ainda nós pecadores, o Senhor morreu por nós, para nos salvar, para nos reconciliar com Deus, através do sangue de Jesus. Mas Deus nos amou de tal maneira que nem o seu próprio Filho poupou, mas antes o entregou para nos salvar. Irmãos, mas você vai dizer por que existe tantas doenças, tanta situação nessa terra, sendo que o próprio Jesus, a própria palavra diz que ele levou sobre si os nossos pecados e as nossas enfermidades. E eu gostaria de contar uma parábola, uma reflexão para que você possa entender o que o Senhor Jesus quer falar para mim e para você. O porquê existe tantas maldades, tantas situações nessa terra, tantas doenças, pessoas sofrendo, tanto sofrimento sobre o ser humano ainda nessa terra. Apesar de Jesus ter passado por tudo isso, mas o porquê as pessoas ainda sofrem? O porquê ainda as pessoas estão sofrendo? Como um momento como esse que nós estamos passando, muitas pessoas morrendo por causa dessas enfermidades e de outras mais, de acidentes, suicídios, de assassinatos. Por quê? Por que ainda existe isso? Por que ainda acontece isso? Mesmo Jesus, mesmo Deus tendo entregado o seu Filho, mesmo Deus tendo sacrificado o seu Filho para nos perdoar e levar as nossas enfermidades com Ele. E essa parábola eu creio que você vai entender, vai explicar, você vai entender melhor. Havia um certo cabeleireiro que não acreditava em Deus, por algumas razões, por ele ver tantas coisas acontecendo, ele duvidava que Deus existia. E chegou um jovem com a Bíblia na mão e entrou dentro do salão dele para cortar o cabelo. E aquele jovem, ele se assenta. É colocado ali o pano para proteger, né, para não se sujar a sua roupa. E o cabeleireiro começa a cortar o seu cabelo e ele abre a Bíblia, começa a ler, aquele jovem. E quando ali o jovem estava lendo as escrituras, o cabeleireiro balançava a cabeça e dizia: Deus não existe. Deus não existe. E ele continuou dizendo que Deus não existe, e ele diz para aquele jovem que estava lendo a Bíblia: se Deus existisse, não teria tanta situação nessa terra, não teria tantas maldades, tantas doenças, pessoas morrendo nos hospitais, crianças passando fome, pessoas morrendo de fome, pessoas sendo assassinadas, pai de família, trabalhador sendo roubado, assaltado, perdendo tudo. Não teria tantas misérias, tanta situação neste mundo se Deus existisse. Porque diz que Deus é amor. E aquele jovem simplesmente olhou para as escrituras e se calou naquele momento porque ele não achou resposta para dar naquele momento para aquele homem. E ali o cabeleireiro terminou de cortar o cabelo daquele jovem. E aquele jovem saiu, pagou e saiu, se retirou do salão. Mas quando ele chegou lá fora, ele olhou para o céu e vê a criação de Deus, o céu, a terra, a natureza. E aquele jovem fala assim: Senhor, como tem pessoas que duvidam que o Senhor existe. Como tem pessoas incrédulas que não acreditam. E neste momento, este jovem olha para o lado, viu outro jovem com cabelo grande, cabelo todo bagunçado, uma barba muito grande, bagunçada.
E ali o Espírito Santo toca no coração dele, dá sabedoria, entendimento e estratégia. E ele vai até aquele jovem, conversa com aquele jovem e convida aquele jovem para entrar dentro do salão novamente do cabeleireiro. E assim ele foi, ele aceitou e foi. E chegando lá, diante do cabeleireiro, aquele jovem cristão, ele olha para o cabeleireiro e diz: cabeleireiro não existe. E o cabeleireiro olhou assim, sem entender. Como assim? Eu acabei de cortar o seu cabelo? E o jovem tornou a repetir e disse: cabeleireiro não existe. Porque se cabeleireiro existisse, não teria pessoas jovens com cabelo tão grande e bagunçado como esse. Não teria jovem com a barba tão grande e bagunçada como este. Então cabeleireiro não existe. Aquele cabeleireiro olhou para aquele jovem e disse, aquele jovem cristão, e disse: olha, você sabe por que existe jovens, pessoas com a barba tão grande, cabelo tão grande e bagunçado? É porque eles não vêm até a mim para que eu cuide deles, para que eu corte o cabelo dele, para que eu faça a barba dele, para que eu venha cuidar dele. É por isso que existe pessoas assim. E assim aquele jovem cristão olhou para o cabeleireiro e disse: isso mesmo. Assim também é com Deus. Porque existe tantas tragédias, existe tantas mortes, tanto sofrimento, tantas doenças, tantos assassinatos, porque as pessoas não querem saber de Deus. As pessoas não querem ir até Deus, ouvir a palavra de Deus, para que Deus dê a direção para que elas vivam em harmonia, em amor e em paz. E hoje é o que tem acontecido. As pessoas não querem saber de Deus, as pessoas não querem vir até Deus para que Ele possa ajudar o ser humano. E é isso, irmãos, trazendo agora para a palavra, o porquê existe, o porquê está acontecendo tanta miséria nessa terra, o porquê está acontecendo tantas tragédias, tantas doenças nesse mundo. É porque as pessoas não querem saber de Deus. As pessoas estão virando as costas para Deus. As pessoas não estão nem aí pelo sacrifício de Jesus Cristo. Porque lá em João 3,16 a Bíblia diz que Deus amou o mundo, eu e você, de tal maneira que Ele entregou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Mas a diferença aí é o crer, é o acreditar, é o praticar, é o dar ouvido à palavra de Deus, se achegar até Deus. Como está lá em Tiago 4, 6 em diante. Se achegai até Deus e Ele se chegará até vós. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir ao diabo é resistir ao pecado, é sair do pecado. Porque a Bíblia diz lá em Romanos 8:31, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Se Deus é conosco, quem será contra nós? Se nem o seu próprio Filho poupou, mas antes o entregou por nós, para nos salvar, para nos perdoar os nossos erros, os nossos pecados, para levar os nossos pecados e as nossas enfermidades, ser curado tanto na alma, no espiritual, que é o principal, que é o pecado, que é a maior enfermidade que existe. E as outras coisas o físico será mais fácil. Para Deus nada é impossível. Porque está tantas coisas acontecendo neste mundo? Porque as pessoas não querem saber de Deus, não querem abrir o coração para Deus. Porque está tendo esse sofrimento? Porque pessoas estão morrendo? Porque pessoas estão sendo assassinadas? Pessoas estão se suicidando? Não estão aguentando a pressão? E imagina o que está por vir, meus irmãos. Imagina, não vai ser igual ao mundo mais. Depois que passar isso, virá outras. Não é pondo medo, não, porque este mundo, o que é que nós vamos esperar deste mundo? A profecia está se cumprindo, o fim do tempo está se cumprindo. Jesus não poderia voltar antes, porque teria que se cumprir as profecias,
queria que se cumpriu os sinais da vinda dele, e é o que nós estamos vivendo hoje. Irmãos, por que está acontecendo isso neste mundo? Por causa do pecado do ser humano. Porque as pessoas não querem saber de Deus. As pessoas estão virando as costas para Jesus Cristo. As pessoas não querem abrir o coração para aquele que morreu e ressuscitou. Morreu para nos perdoar e ressuscitou para nos salvar, para levar nós para o céu, para morar com Ele, para todo sempre, toda a eternidade. Irmãos, nós temos que parar e analisar essa palavra. Nós temos que voltar para Jesus, nós temos que valorizar esse sacrifício aqui. Acreditar, porque a Bíblia diz lá em João 3,17, Deus não enviou o seu Filho não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Jesus, ele quer te salvar, ele quer me salvar, ele quer me salvar, me tirar do pecado, dos erros. Ele quer me tirar das coisas que me que destrói o ser humano, a maldade, o pecado, a mentira, tudo que não agrada a Deus. É aquilo que nos destrói, é aquilo que faz mal para mim e para você mesmo, para a tua família. E muitas vezes a gente tem desprezado a palavra de Deus, nós não queremos acreditar que Jesus morreu por mim e por você. Ele morreu para nos salvar, para nos perdoar, para nos purificar de todo mal, de toda doença, de tudo que não presta, que este mundo, pessoas usadas por Satanás, querendo destruição do ser humano. Jesus, ele morreu por mim e por você, mas ele diz aqueles que crê. No 18 vai dizer aqueles que crê, aqueles que acreditar serão salvos. Se eu e você acreditar, se a gente começar a pôr em prática essa palavra, pegar essa palavra e colocar no nosso coração e acreditar, buscar força em Jesus. Senhor, me ajuda. Senhor, ajuda o meu próximo, que as pessoas vejam em mim a tua presença, que elas venham também abrir o coração, porque o Senhor é poderoso, o Senhor morreu por mim, o Senhor perdoa meus pecados. Porque quem era eu? Era uma pessoa que vivia no erro, no pecado, mas o que o Senhor fez dentro de mim, o Senhor me transformou. Eu mentia, eu roubava, eu matava, eu me prostituía, eu adulterava, eu fazia tantas coisas erradas, mas o Senhor morreu para levar os meus pecados. Quem tentará acusação contra mim? Porque é o Senhor que me justifica, porque o Senhor entregou o Filho do Senhor para morrer e me perdoar os meus erros, porque eu era enganado por Satanás, eu era usado, mesmo porque eu não conhecia a tua palavra, porque eu não queria conhecer, eu não acreditava, mas hoje eu abri o meu coração e eu deixei o Senhor entrar na minha vida, e o Senhor está me mostrando, e o Senhor veio, como está escrito lá em 1 João 3,8, veio para desfazer as obras de Satanás. Para isso o Filho de Deus se manifestou nessa terra e morreu para nos dar uma salvação. Irmãos, para nos salvar a nossa alma, para nos levar para o céu, para nos perdoar, para nos tirar do erro que prejudica a nós mesmos. Mas se eu e você não acreditar, se eu e você não abrir o coração, o que será de nós? O que nós iremos falar para Deus naquele grande dia? Deus vai olhar para mim e para você e falar: eu entreguei o meu filho. Eu entreguei o meu filho naquela cruz há 2000 anos atrás para morrer por toda a humanidade. Gerações e gerações, os que crerem, os que obedecem, os que praticam o amor, a paz, aquele que pratica a minha palavra, leva o evangelho de salvação, a minha graça para as pessoas. Por isso que é de graça, ninguém pode pagar o sangue do Cordeiro. É de graça, mas nós temos que obedecer, colocar em prática essa palavra. Nós temos que acreditar, porque só os que crerem, só os que realmente acreditam. E acreditar não é de boca, meus irmãos. Acreditar não é simplesmente eu falar eu creio, eu acredito. Não, mas só você ficar só falando que acredita, mas as pessoas não veem em mim e veem em você a mudança, a transformação. Se você foi levado, foi perdoado os teus pecados, se foi tirado de você as coisas as imundícias que o mundo, o engano do inimigo lançado
sem você ter conhecimento, ainda permanece em você e em mim, como que eu e você vai mostrar que Jesus tirou de nós as enfermidades e os nossos pecados, sendo que ainda nós estamos fazendo as mesmas coisas? Quando Jesus ele tira, como está lá em João 8:32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. 34 em diante, os que vivem no pecado, na prática do pecado, é escravo do pecado, é servo do pecado. Mas aquele que verdadeiramente é livre, é liberto pelo Filho de Deus, através da sua morte, através da sua palavra, o sangue dele foi derramado para nos perdoar e nos purificar de todo o pecado e de toda a injustiça. O que precisa eu e você é abrir o coração, se arrepender, dizer: Senhor, realmente eu estou sendo falho, eu estou destruindo a minha vida, eu fui enganado até aqui, mas hoje o Senhor está falando comigo, hoje a tua palavra está sendo anunciada para que eu venha aprender, como eu também fiz isso, antes também eu não conhecia. E a palavra de Deus, ela diz, o Senhor Jesus, ele diz lá em Mateus 22:29, erreis por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Em Oséias 4:6 diz: o meu povo foi destruído, está sendo destruído por falta de conhecimento. E Jesus diz lá em João 5:39, examina as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a salvação eterna. E é de Jesus que ela testifica. Irmão, está aqui o segredo, é a gente acreditar nessa palavra. Jesus morreu, ele morreu por nós mesmos, nós sermos pecadores, falhos, fazendo tantas coisas erradas. Mas ele quer nos dar uma chance. Mas para isso eu e você temos que acreditar, abrir o coração. Não deixa o inimigo te enganar, não deixa o inimigo te escravizar no engano. Mas deixa Jesus mudar a tua história. Acredita nessa palavra. Ele apanhou, ele foi cuspido, ele foi torturado, ele foi crucificado e ele disse: Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Jesus perdoou aqueles mesmo que estavam matando ele, porque o propósito dele nessa terra que ele veio foi para perdoar eu e você, pecadores, falhos, porque ele diz: eu não vim pelos sãos, mas eu vim pelos doentes e o pecador ao arrependimento. Trazer o arrependimento para eles através da minha palavra. Acredite em Jesus, que a tua vida vai ter uma paz, a verdadeira paz de Cristo. Não como o mundo dá, que a paz do mundo ela é falsa. Quando está tudo bem é maravilha, mas quando acaba dinheiro, acaba a saúde, quando vem tanta situação como está vindo hoje, a paz, o apavoro, a alegria vai embora, só vem só o temor, a angústia. Mas com Jesus vem as lutas, sim. Nós não sai da luta também não, mas nós estamos firmes na fé em Cristo Jesus. É o que nós temos que fazer, porque Ele morreu por nós. Nada pode nos separar do amor de Deus. Como está aqui escrito em Romanos, para estar encerrando. Romanos 8:31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes entregou por todos nós. Como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? E Deus é quem o justifica. Quem é que condena? Pois Cristo, quem morreu, ou antes que ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e o que também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo o dia. Somos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem
a morte, nem a vida, nem os anjos e nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem a angústia, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Olha que tremenda essa palavra. Toma posse dessa palavra em nome de Jesus. Creia, abra o seu coração, não desperdice essa oportunidade que o Senhor está dando para nós, porque Ele te ama, Ele tem um propósito na tua e na minha vida, na tua família e nas pessoas que estão em volta de ti e aquelas que Ele vai usar a tua vida também para anunciar esse evangelho maravilhoso e verdadeiro. Como essa palavra falou, nada pode nos afastar do amor de Deus. Só tem algo, irmão, que pode fazer isso. Somos nós mesmos. Eu e você mesmo não querer acreditar nessa palavra. Porque Jesus diz, os que crerem serão salvos, mas os que não crerem já estão condenados. Porque o que separa o homem, algo que a única coisa que entristece a Deus e Ele se afasta de nós, é o pecado. Isaías 59, 2. O que faz separação de vós e o vosso Deus são as vossas iniquidades e os vossos pecados, que não permite que Ele ouça as suas orações. Então, nada que a gente venha fazer vai agradar a Deus se nós estivermos no pecado. E o inimigo se aproveita disso e ele sabe que ele colocando o ser humano no pecado, na desobediência, ele vai causar doenças, enfermidades, pestes, morte, assassinato, depressão, tudo que não presta, o que nós estamos vendo aí. Isso aí é o inimigo se aproveitando da desobediência do ser humano. Acredite nisso. Porque quando a gente passa a obedecer a palavra de Deus, nós somos libertos de tudo isso. O inimigo não pode tocar em mim e em você. O inimigo ele não tem poder para ir contra Deus. Porque agindo Deus, quem impedirá? Se Deus é conosco, quem será contra nós? Nada foge do controle de Deus. Creia, mas eu e você tem que acreditar nessa palavra e começar a buscar esse Deus na nossa vida, porque é só Ele que pode nos ajudar. E eu agradeço ao Senhor Jesus Cristo que toda a honra e toda a glória seja dado a Ele, porque Ele é digno, Ele é merecedor. E porque Ele é o meu Rei, Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor, porque Ele morreu por mim e por você. É Ele que nós temos que adorar, é Ele que nós temos que estar dando ouvido, porque Ele é o Rei dos Reis, Senhor do Senhor, médico dos médicos e o justo advogado. É Ele que nos defende de toda acusação do maligno. Creia no Senhor, mude a tua vida, abra o coração para Jesus. Ele é a mudança na nossa vida. Deus abençoe a tua vida.